Olá a todos, todo mundo bem? Meu nome é Carlos Santiago e este é o Meeple Mecânico. Provavelmente tendo que tomar um banho. E hoje, o jogo que nós temos é o famosíssimo, para algumas pessoas é claro, o Metus. Metus foi um jogo lançado em novembro de 2004, incluindo originalmente 3 ou 4 mapas, não lembro direito, e dos quais você poderia ser utilizado para jogar de modo solo ou modo para 2 pessoas. E por que eu tô falando desse jogo agora, depois de tanto tempo? É que ele está com a campanha no Kickstarter aberta para lançamento da segunda edição. Uma segunda edição da qual eles estão dizendo que vai ter mais mapas, mais formas de interação, novos personagens ou itens ou habilidades para você utilizar. E o que é o mais interessante, um modo campanha. Que, bom, depois que vocês verem aqui, vocês vão entender como é que funciona. Vão ter uma certa ideia de como isso pode funcionar. O que parece ser bem interessante. É um jogo para 1 a 2 jogadores, 12 anos ou mais, mas se você tem alguém que já consegue entender as dinâmicas de um jogo, pode ser uma idade menor mesmo. E ele tem uma média de duração de 30 a 45 minutos. Normalmente não leva a isso, tá? Depende só se você tiver muito AP, Analysis Paralysis. Então, vamos lá. Neste jogo, você tem 2 mapas. O primeiro mapa é este aqui. Na realidade, primeiro não, né? Este é o segundo mapa. E por que este é o segundo mapa? Porque esse é um mapa do qual você já sabe como funcionam certas regras do jogo. Então nós temos aqui elas simplesmente jogadas para você. O mapa que nós iremos falar hoje será este, o mapa número 1, falando sobre Ostória. E por que esse mapa é considerado um mapa fácil? Ou um mapa, digamos, iniciante? Porque ele tem explicado os números dos dados 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as divisões aqui também nas laterais de todas essas partes. Como vocês podem ver, o mapa é dividido em 3 partes, na realidade 4. Para facilitar a explicação, vou utilizar essa pasta L, que ela vai ajudar bastante no esclarecimento de algumas coisas. Então, vamos lá. A pasta L é muito interessante. Se você for jogar vários jogos, você pode imprimir apenas uma folha e ela vai dar certo. Não gosto de utilizar porque ela dá o brilho da iluminação e, enfim. Para jogar esse jogo, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro de tudo, você vai precisar de 3 cores para você utilizar. Uma sendo para os rebeldes, os insurgentes, uma para você e uma cor neutra. Preciso exatamente das 3? Não, eu posso dispensar a cor neutra, mas aí depois eu vou ter que me identificar um pouquinho caso ocorra uma mudança de pontuação. No caso, vou deixar ela aqui na reserva e vamos utilizá-la. E como já citei antes, você tem aqui o seu mapa, que é dividido em 3 partes, beleza? Primeira parte aqui no meio, nós temos a área de jogo, as áreas a serem dominadas. Todas as áreas a serem dominadas, elas são relacionadas à estratégia que você vai jogar, relacionada aos seus conselheiros e seus loyalists, os seus realistas. Não sei uma tradução melhor, então fica realistas. E nós temos aqui as ações dos insurgentes. Esse é um jogo em que funciona como se você tivesse mantendo o controle de uma área para lutar contra uma insurreição totalmente subversiva. E ela é subversiva por causa do seguinte: você tem as ações delas aqui e você tem as ações dos seus conselheiros aqui. Outro componente que você precisa para jogar esse jogo são dados. O manual cita que você vai precisar de 10 a 12 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas uma das sugestões que são dadas é que você vai utilizar... Eita lasqueira. Uma das sugestões dadas é que você utilize de 10 a 12 dados. Por quê? Vocês já vão descobrir daqui pra frente. Então, vamos deixar eles aqui de lado. Serão os nossos componentes mais à frente. Você tem aqui todos os seus conselheiros. Você tem o barão, o general, o cardeal, o mestre espião, o príncipe e o chanceler. Todos eles têm númerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relacionados ao número dos dados. E aqui em cima você tem as ações dos insurgentes. Você tem o Riot, que seria a multidão, o Scoundrel, que seria um canalha, orador, o demagogo,
Mob, que seria mobilização do pessoal, e o rally, que seria uma corrida ou algo sendo forçado para cima de alguém. Assim, não podendo esquecer, nós temos aqui no cantinho a pontuação. Ela está toda aqui nesse lado. Então temos aqui do lado a pontuação. A primeira parte da pontuação são as caveirinhas. Elas são consideradas do medo. É o medo que toda a sua população tem. O medo ele é calculado considerando a força de exército que você tem em uma região. A segunda parte da pontuação que nós temos é a adoração. É quantos pontos de área você tem em uma área controlada pela facção oposta. Aí nós temos a parte do domínio. Essa parte aqui é o domínio, é o quanto você domina. Ou seja, se você dominar essa parte, o seu oponente ganha adoração. Se ele dominar, quem ganha adoração é você. E outra parte que nós temos é a moral, que é o quanto de forças e defesas você tem em uma área. Tudo isso vai mudando durante o jogo e é importante que você vá marcando com várias cores, mesmo eu tendo dito que não é necessário. Por causa do seguinte, digamos que o seu oponente marcou aqui a caveirinha e na rodada seguinte você marcou 3. Então, você risca o dele e você marca 2 como sendo do seu. 1 do que você eliminou dele, 2, 3. E aí o seu é que está na frente. Então, a cada rodada que você tiver, você vai riscando o que foi que aconteceu e você vai indo para frente e para trás na movimentação do jogo. O jogo em si ele tem partezinhas que têm cores diferentes. Se você chegou nessas partes aqui ou aqui, significa que você ganhou este quesito, esta parte. As condições de vitórias são, no modo solo, você dominar 3 destas. E condições de derrotas é você deixar o seu oponente, o autômata do jogo, marcar 2 dessas. Marcou 2, você perdeu. Marcou 3 aqui, você ganhou. Então, vamos à dinâmica de como agora o jogo funciona. O método em si, ele funciona da seguinte forma. Primeiro de tudo, você começa a sua partida com 5 ouros. Já o seu oponente começa com 0. Eu marquei assim com esse número, mas eu provavelmente não vou utilizar dessa forma. O ideal seria você marcar de uma forma em que você possa ir apagando eles. Ou que você possa riscar. No caso que nós temos os 5, eu riscaria e eu não teria mais esse dinheiro. Ou esse ouro. O ouro é importante na segunda parte da rodada, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Para começo de conversa, você começa marcando um ponto na região. Então você marca um quadradinho como sendo seu. Só que aí que está a parte. Por você ter insurgentes rebeldes, eles também marcam um ponto do lado oposto aonde você está. Então se eu estou ali, quer dizer que esse lado aqui será o lado dos rebeldes, o lado da insurreição. E aí começa a partida. Primeiro de tudo, quando eu jogo, eu escolho o resultado do meu dado. Para me dar uma vantagem estratégica. Digamos que eu queira escolher o barão. Beleza? O barão, eu vou gastar o número de um dado e vou colocar aqui em cima. E o barão, ele pode desenhar até 3 terrenos próximos a uma área adjacente da qual eu tenho. Então, eu posso desenhar aqui, então, 1, 2, opa, não posso cruzar rio, 2, e aqui o terceiro. Então, 3 estão desenhados aqui como sendo minha área. Vou ignorar essa parte aqui por enquanto. Fiz a minha jogada, aí vem a parte dos insurgentes. Os insurgentes jogam de uma forma diferente. Eles jogam o dado rodando. No caso aqui, eu tirei 2. E ele faz a parte, Scoundrel. O Scoundrel, ele marca 1 de espaço para cada região que não tenha sido fechada e que o estado eu tenha mais força. No caso, então, eu tenho aqui, ele vai marcar 1 nesta área. Então, ele vai marcar 1. Em que parte da área? Aí fica contigo. Eu vou marcar adjacente porque eu quero pensar um pouquinho mais para frente o que vai acontecer. Beleza. E aí, o que eu faço com esse dado? Esse dado vai para o número 2. Significa que eu não posso mais utilizar o general, porque ele já está... digamos que a afinidade dele com os insurgentes já está mais feita, ou seja, não consigo utilizá-lo.
Novamente, faço a minha jogada. Para minha jogada, eu gostaria de jogar, então... Não vou fazer isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Cada um desses nós temos aqui o general. Aí temos a parte. Se eu escolher jogar um... Posso jogar um de novo? Não. Posso jogar dois? Não. Então eu vou ter que escolher alguma coisa. Vou escolher o Prince. Significa o Prince, eu coloco o dado no número 5. E com o Príncipe significa que eu vou colocar 2 defesas em um espaço na minha área mais dominada. Então eu vou colocar, como estamos aqui falando de história, eu vou colocar 2 aqui. E aí eu coloco o número no espaço. Então, irei colocar 2. E aqui está ele. Beleza? Rodada dos insurgentes, ou dos rebeldes. E aqui está a parte. Joguei o dado. Caiu o número 1. E agora? O que acontece? Agora acontece o seguinte. Eu faço a ação do que ele está fazendo, que é o Riot. E nessa parte do Riot, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o maior exército possível. Então, eu vou pegar todos os meus que eu estou vendo aqui e fazer ele se tornar um exército. Então, temos 2 aqui. Eu vou fazer esse aqui virar um 2 também. No próximo espaço. Beleza? Fiz virar o 2. E agora esta parte. Foi um 1. Eu já tenho um aqui. O que isso acontece? Ele vai para cima do meu dado. E ele gera a ação do barão novamente. Porque isso significa, de forma narrativa no jogo, de que o barão, depois que ele fez a minha ação, ele começou a achar que talvez os insurgentes tenham razão. Então ele foi meio que ganho para a causa deles. E aí ele faz a ação do barão, que é colocar até 3 hexágonos, novamente sem cruzar rios. Então vamos lá. 1, 2 e o terceiro quadrinho. Beleza. Fiz todas as minhas ações, fiz tudo o que precisava ser feito. E digamos que o meu cenário ficou dessa forma. Joguei todos os dados, fiz tudo o que tinha que fazer. Aí eu começo a segunda parte da rodada do jogo, que é a ação de recuo. A ação de recuo ela é obrigatória. Eu tenho que fazer ela quando eu não tenho mais espaços de dados, ou eu acho que é o momento de eu poder fazer isso, de eu precisar fazer isto. Então, essa ação de recuo funciona da seguinte forma. Todos os meus dados vêm para cá, para essa parte aqui, sem mudar os resultados, claro. E agora, da mesma forma em que foi feito lá, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, para cada dado que eu tenho aqui, eu tenho que pagar um ouro, que seria o suborno que eu estou fazendo para eles poderem trabalhar para mim novamente. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 dados. E eu só começo com 5 ouro. Eu posso ganhar ouros de outras formas aqui. Então, eu riscaria meu ouro, estaria com 0. E os outros 2 ouros restantes vão para onde? Para eles. E aí eu começo a fazer as partes da pontuação. Novamente, 6 rally. Mais um de ouro para cada região que você tenha mais força ou mais 3 em controle naquela região. Então, digamos que eu estaria aqui, eu teria mais 2 de ouro por causa dessa região. Então, teria 2. Dado número 4, eu teria Spy. Eu posso colocar uma força minha ao lado de cada relacionado a uma região do qual ele tenha. No 5, eu tenho Consort. Eu domino uma região. Com o 4. Cadê o 4? É o Spy. Ah, eu falei do Spy. Aí o 5. 5 acho que eu também falei. Temos o 3, que é o Deacon. Colocado uma pecinha ao lado de cada uma região que eu tenha colocado. Posso fazer isso em qualquer ordem, eu estou colocando dessa forma. Temos o Spy, também já foi utilizado. E também temos o Duque, que para cada uma que eu tenho, eu coloco outros 2. Então, eu posso colocar uma aqui e outra aqui. Teria dominado essa região, teria conseguido fazer alguma coisa? Provavelmente. Mas não é esse o fato aqui. O importante é a gente entender as regras. Nesse caso, esses 2, o que vai acontecer? Eu posso gastar um par de dados
ou o número 1 como sendo o duque, ou eu posso gastar um par de dados para ser o primeiro na próxima fase, na próxima jogada, porque depois que eu fiz isso, quem é o primeiro são os rebeldes. E vai alternando dessa forma. Beleza, posso gastar esses dois e quem continua sendo o primeiro sou eu. Ou eu posso gastar esses dois dados e trocar para um exército, o número de exército referente à minha maior área aqui no mapa. Então eu poderia anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu poderia, digamos, marcar aqui todos os meus 9 soldadinhos que eu poderia salvar para o meu exército reserva. Então, basicamente, essa funciona a dinâmica básica do jogo. É assim que ele funciona para você jogar da forma mais simples. Falei sobre o mapa, falei sobre a dominância, mas eu não falei sobre uma coisa importante. Vamos dar uma limpada aqui nessa área primeiro. Quando a gente está falando sobre o jogo em si, a gente tem que lembrar que ele funciona como um cabo de guerra das regiões. Então, vamos falar sobre essas regiões. Nós temos o jogo aqui dividido em 13 regiões. Nós temos a Alvos, que é esta ilha. Nós temos Telécia, que é esta ilha. Nós temos Hanurni, que é esta ilha. Nós temos Duranes, que é uma ilhazinha maior. Tudo isso que eu estou falando, nós temos Verdinian, que é também dividida por aqui. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, ela é relacionado a divisões que tem nos rios ou as montanhas. Nós temos o vale, que é aqui. Nós temos a Zenda, que tem este formato peculiar. Também cortado por aqui e pelas montanhas. Temos Digueira, ou de guerra. E que a gente coloca aqui. Temos Castra, que é nesta parte. E temos Ostória e temos Campestribus. Todas essas regiões são relacionadas ao primeiro mapa. Então, se em algum momento você conseguiu dominar todas as regiões de Ostória, você é quem controla ela. E você marca uma bolinha aqui. Caso, por algum motivo estratégico ou de rolagem de dados, uma área ter sido dominada pelos rebeldes, tudo isso é levado em consideração na hora da pontuação e ela é considerada como sendo uma área perdida para os rebeldes. Tudo isso é considerado na contagem de pontuação, na contagem de tudo o que você vai fazendo durante a sua partida. Partes importantes. Os rebeldes começam com 0 ouro. Já você começa com 5. Dependendo do número de dados que você tiver aqui, você vai precisar de muitos dados para poder fazer a mudança para o segundo turno ou para a próxima parte. Então, calcule isso enquanto você estiver jogando. E veja bem qual deles seja importante você pegar para fazer o começo da sua partida. Então, acredito que eu já cobri os princípios básicos de como funcionam as regras do jogo. E é isso. Por hoje é só. Não vou jogar uma partida hoje, porque eu acho importante a gente fazer um vídeo específico somente de uma partida. E é isso aí. Por hoje é só, gente. Muito obrigado e até mais.